Boa noite. Então, a gente continua hoje o capítulo 7, que é sobre técnicas de integração. E vamos ver a integração por funções racionais, né, por frações parciais. Então, a gente vai mostrar como que a gente entrega qualquer função racional, por exemplo, né, um quociente, uma divisão, né, de polinômios, escrevendo ele mais fácil, como uma soma de frações simples. E aí essas frações vão chamar frações parciais, que já a gente vai ver como que vai integrar. Para ilustrar esse método, vamos observar aqui que se a gente pegar essas frações 2 sobre x menos 1 e 1 sobre x mais 2 e levar um denominador comum, ou seja, o produto deles, né, a gente vai ter em cima x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Se agora a gente reverter o procedimento, a gente vê como que integrar a função do lado direito dessa equação, né, é mais simples. Então, aqui a gente pegou, calculou isso, né, calculamos qual que seria, né, a subtração desses dois valores, né, e aí com isso encontramos essa função racional, que é o quociente de polinômios. Agora nós vamos integrar ele. Então, na hora que a gente integra ele, seria equivalente a gente integrar a diferença deles, né? Porque essa diferença que gerou com um mimo múltiplo comum esse polinômio do lado direito. E a direita deles é uma coisa fácil da gente integrar. Então, ou seja, a gente pode usar, né, nesse caso, a integração das funções racionais por frações parciais. Volta aqui. Então, para ver como esse método funciona, né, vamos pegar uma função f que tem p dividido por q, onde p e q são polinômios. Então, a gente pode expressar essa função f com uma soma de frações mais simples, né, desde que o grau de p seja menor do que o grau de q. Então, em cima ela tem um grau maior do que embaixo. Então, essa função racional vai ser chamada própria se isso acontecer. Então, a gente pode pensar, né, que qualquer polinômio é um produto, né, de termos que tem, né, cada um a sua potência. Né? Então, é uma soma de termos. Né? Então, alguma coisa vezes o x elevado a n, n menos 1, até chegar no números com ordem zero, que seria sem x. Então, a n é diferente de zero, então o grau de p é n. Né? O grau máximo dele é até a potência n. Então, o grau de P é igual a n. Então, se F for impróprio, ou seja, se o grau de P, aqui, ó, que é o que está em cima, né, for maior ou igual do que o grau de Q, que é o de baixo, né, então a gente deve fazer uma etapa preliminar dividindo Q em P por divisão de polinômio. Então, primeiro a gente divide P, Q em P, né, até o resto ser obtido. E aí o gradiente do resto ser, o grau do resto, desculpa, ser menor do que o grau do quociente. Então o resultado dessa divisão de P que tem ordem maior do que Q é um outro polinômio S mais o resto sobre o quociente, né, que seria o que sobrou dessa divisão de funções. Né? Então todos eles são polinômios. Então vamos ver como que essa etapa ajuda, né, a resolver um problema. Então, a gente tem aqui x ao cubo mais x sobre x menos 1, fazer essa integral. Então, como o grau do numerador é maior do que o do denominador, então a gente vai realizar aquela divisão de polinômios. Ao fazer essa divisão, a gente encontra, né, o polinômio x ao quadrado mais x mais 2, né, ao dividir x ao cubo mais x por x menos 1, e sobra de resto 2. Né? Então, aqui ficou a função da divisão desse polinômio por esse, e aqui ficou o resto sobre o quociente, 2 sobre x menos 1. Ou seja, muito mais simples agora do que a gente integrar essa função, porque aqui é a integral de um polinômio, e aqui é a integral de 1 sobre x, que é ln. Então fica muito mais simples do que se a gente fosse resolver, então, o lado esquerdo, né, dessa equação. Teria que pensar um método por partes, ou talvez outra forma, substituição, que talvez daria. Então, a próxima etapa aqui é fatorar o denominador Q o máximo possível.
Então, é possível demonstrar matematicamente, né, que qualquer polinômio Q pode ser fatorado por um produto de fatores lineares da forma ax mais b, e fatores quadráticos irredutíveis, né, do tipo equação do hipérbole, né, ax ao quadrado vezes bx mais c, a equação do segundo grau, quando a gente tem o delta, né, negativo. Né, irredutíveis é quando o delta b ao quadrado menos 4ac é menor do que zero, e aí a gente não vai ter uma raiz real. Então, por exemplo, se a gente tem um quociente valendo x à quarta menos 16, a gente pode fatorar ele como sendo o quê? X ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4, que daria isso. E ainda a gente pode abrir x ao quadrado menos 4 em x menos 2 vezes x mais 2. Então, a terceira etapa é expressar a função racional própria, né, o resto sobre o quociente, como uma soma de frações parciais. Então, se você tem aqui, né, o resto sobre o quociente da forma do tipo A sobre ax mais b, né, ou do tipo ax mais b sobre ax ao quadrado, a gente vê que o resto sobre o quociente sempre vai ter uma ordem embaixo maior do que a ordem de cima, né, nessa sobra. Né? Então, o teorema da álgebra garante que é sempre possível fazer isso. Tá? Explicando os detalhes para 4 casos. Vou explicar, então, 4 casos onde isso se aplica. Né? Que a gente pode trabalhar como sendo uma soma das frações parciais, igual está falando aqui. Né? Então, caso 1. Se o denominador Q for um produto de fatores lineares distintos. Então, isso significa que a gente pode escrever, então, vamos supor que Q, né, é uma função que a gente divide ela em um produto de 2 caras de primeiro grau. Então, a gente poderia escrever, né, que um deles aqui é o A1x mais B, o outro é A2x mais B2. Né? E que é o produto deles, ou o produto de mais do que um. Aqui tem, né, K fatores lineares distintos. Cada um desse é um fator linear. Né? Onde nenhum fator é repetido, nenhum fator é múltiplo constante do outro. Nenhum deles é igual, nem é um múltiplo do outro. Eles são independentes. Então, A1 é diferente de A2, que é diferente de B1, que é diferente de B2. Então, nesse caso, o teorema das frações parciais afirma que a gente pode escrever constantes A1, A2, A3 que representem a divisão, né, dessa razão entre o resto e o quociente. Ou seja, a gente vai tornar um cara que é maior aqui, né, que tenha uma ordem 2 ou uma ordem 3, num produto de ordem 1, que é mais fácil de ser integrável. E A1 vai ser uma constante. Então, vamos fazer esse exemplo para a gente ver. Então, a gente tem agora um caso onde o polinômio do denominador é maior do que o do numerador. Então, a primeira casa, né, seria dividir, como o grau do numerador, então, é menor, a gente não precisa dividir um pelo outro. Então, em vez de fazer isso, a gente vai fatorar o denominador. Então, nós vamos pegar o denominador e vamos ver como que a gente pode abrir ele em produtos menores. Né? Então, nesse caso, x está em todos os termos, a gente pode botar o x em evidência, a gente chegou numa equação de segundo grau, onde a gente pode escrever ele em termos das raízes. Aí fica 2x menos 1 vezes x mais 2. Agora que a gente fatorou, eles têm 3 fatores lineares distintos, a gente vai fazer a decomposição em frações parciais do integrando com qual forma? Então, a gente vai substituir, né, essa função por uma função que vai ser igual a A sobre X, que é o primeiro fator comum, né, que está aqui embaixo, mais B sobre o segundo termo, mais C sobre o terceiro termo. Então, agora a gente vai resolver um sistema de equações, né, onde a gente tem que encontrar o valor de A, B e C. Então, para determinar o valor de A, B e C, a gente vai multiplicar os lados dessa equação, né, os dois lados, né, pelo produto dos denominadores. Então, a gente vai multiplicar tanto o lado direito como o lado esquerdo por isso. Então, do lado esquerdo, isso aqui vai cortar, e do lado direito a gente vai ter um fator comum, né, igual a gente está vendo aqui. Então, do lado esquerdo ficou x ao quadrado mais 2x menos 1, e do lado direito ficou, né, a vezes os termos que sobraram quando multiplicou por x, que seria 2x menos 1, x mais 2, b vezes os termos que sobraram, que foi x e x mais 2, e c vezes os termos que sobraram, que foi x e 2x menos 1. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente vai ter números que vão ter x ao quadrado e vamos ter x, e então a gente vai ter um sistema de equações de A, B e C para cada grau do polinômio que a gente tem à esquerda. Então, expandindo o lado direito da equação, ó,
a gente coloca tudo que é x ao quadrado junto, tudo que é x junto, tudo que é sem x. E compara o lado esquerdo com o lado direito da equação. Então, como os coeficientes têm que ser igual, a gente tem um sistema de equações, como, por exemplo, 2a mais b mais 2c tem que ser igual a 1, que é o valor que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado aqui. 3a mais 2b menos c tem que ser igual a 2, que é o fator que está sobre x, e a vale, menos 2a vale menos 1. Então, a é igual a meio. A gente considerando isso, a gente pega essas três equações, né, olhando o grau do lado esquerdo e do lado direito, e obtém que a vale meio, b vale 1/5 e c vale menos 1/10. Então, a gente pode decompor essa função racional em frações parciais do mínimo múltiplo comum que a gente tirou aqui, né, fazendo encontrando esses valores de a, b e c. Então, colocando eles aqui, é muito mais fácil a gente integrar agora essa função, que é 1 sobre x, do tipo ln, do que integrar essa esquerda. Então, está aqui um exemplo agora de quando o denominador tem uma ordem maior do que o numerador. Então, a gente, ao integrar o termo do meio, né, esse termo daqui, 2x menos 1, mentalmente a gente pode fazer essa substituição, o que faz de aparecer um termo meio, que vai multiplicar por 1/5, vai virar 1/10. Então, a gente pode usar um conceito alternativo para encontrar a, b e c, no exemplo 2. Né? A equação 4 é uma identidade, é verdadeira para cada valor de x. Então, a gente pode escolher valores de x que simplificam a equação. Então, se a gente coloca igual a x igual a 0 na equação, então o segundo e o terceiro termo do lado direito desaparece. E a gente já encontra o valor de a. Da mesma forma, se a gente colocar x igual a meio, a gente encontra o valor de 5b sobre 4 para igual a 1/4. E se a gente coloca x igual a menos 2, a gente encontra o valor de c. Né? Então, isso que ele quer dizer. A gente pode pegar aqui, ó, nessa equação, e escolher valores de x para isso ser verdade. Então, eu posso colocar x igual a um certo valor e isso facilitar a minha conta que vai ser feito aqui. Né? Eu posso colocar x do lado direito e x do lado esquerdo. Eu posso colocar x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Aí eu vou ter da mesma forma que a soma disso tem que ser igual a um número. Eu vou ter três equações para x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e três incógnitas, a, b, c. Então, é uma outra forma de resolver. Vamos, então, para o caso 2 agora, quando é um produto de fatores lineares e alguns dos fatores são repetidos. Então, agora a gente tem que, não necessariamente, né, eles vão ser diferentes, então pode ter uma potência de fatores lineares. Né? Então, nesse caso, a gente pode ter fatores que tenham ao quadrado e elevado a r. Então, da mesma forma, né, a gente pode fazer as frações parciais. A gente vai dividir o denominador no fator comum, nesse caso é x ao quadrado, né, e a gente pegou isso. Então, a gente pegou o denominador, então, ele tem o x ao quadrado, vx menos 1, né, e o numerador estaria com x ao cubo menos x mais 1, né. Então, isso, né, poderia ser descrito, então, como sendo em fatores parciais, né, pegando cada termo repetido. Então, se a gente tem aqui, né, embaixo x ao quadrado, então a gente vai ter o x e o x ao quadrado. Se a gente tem aqui x menos 1 ao cubo, a gente trabalha com x menos 1, x menos 1 ao quadrado e o x menos 1 ao cubo. Então, a única alteração quando a gente tem frações parciais que são agora termos repetidos, que têm potências de termos repetidos, é que a gente tem que contemplar todas as ordens desses elementos lineares. Então, esse elemento linear x ao quadrado tem essas duas componentes e essa tem as três. Tem que acrescentar. Então, vamos fazer um exemplo mais simples. A gente tem aqui x à quarta nessa função dividido por essa. A primeira etapa é dividir o numerador pelo denominador, que é de ordem menor. Então, a gente conta que isso vai ser igual à função x mais 1 com o resto de 4x e o denominador é o quociente de x ao cubo menos x menos 1 mais 1. Então, a segunda etapa é fatorar o denominador. A gente viu que o denominador agora tem a ordem maior, a gente vai fatorar ele, que é abrir ele em seus produtos. Né? Então, ao fatorar ele, a gente sabe que o quociente de 1 tem que ser igual a 0. Né? Que se a gente substituir Q1, né? Então, se eu botar x igual a 1 aqui, né, no meu
na minha função do quociente, ela vai dar 1 menos 1, 0, menos 1 mais 1, 0. Então, a gente sabe que x menos 1 é um fator, né? Então, a gente pode obter, através dessa observação, uma divisão desse número por esse fator. E aí a gente vê que ele vai ser x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1, que a gente ainda pode abrir em x mais 1, x menos 1. Então, a gente vai ter um fator que é x menos 1 ao quadrado aqui. Então, esse fator x menos 1 ao quadrado a gente vai aplicar agora na decomposição em frações parciais. O que muda? Então, além da gente ter o termo x menos 1 ao quadrado, a gente tem um termo com uma ordem a menos, que é x menos 1. O x mais 1 continua aqui. Então, da mesma forma, agora a gente vai montar um sistema de equações para descobrir A, B e C de acordo com as potências do lado esquerdo e do lado direito. Então, multiplicando pelo mínimo múltiplo comum dos dois lados, a gente chega nessa igualdade, né? Então, a gente agora pode abrir A, B e C em x, x ao quadrado e fatores sem x, e ao comparar o lado direito e do esquerdo, a gente vê que não tem ninguém um x ao quadrado do lado esquerdo. Então, A mais C vai ser igual a 0. A gente tem B menos 2C multiplicando por x, então isso vai ter que ser igual a 4, menos 2C. E menos A mais B mais C é um fator que tem que ser igual a 0, porque não tem nada de unidade do lado esquerdo. Então, 3 equações, 3 incógnitas, a gente obtém assim, então, que A vale 1, B igual a 2, C igual a menos 1, substitui as frações parciais, e aí resolve esse problema da direita, né, que é uma integral muito mais simples do que a da esquerda. Daria isso. E aí poderia ser simplificado aí os logaritmos uniperianos, né, que a diferença é igual à divisão, ao logaritmo da divisão. Vamos para o caso 3, quando a gente tem fatores quadráticos irredutíveis, nenhum dos quais se repete. Então, a gente estava vendo fatores lineares primeiro, que não se repetem, depois fatores lineares que se repetem, agora a gente vai para fatores quadráticos, onde não se repete. Então, agora a gente vai ter que o quociente, né, ele vai ter um fator quadrático, que não se repete, aonde o delta, né, ele vai ser menor do que zero. Então, além das frações parciais, na equação 2 e 7, a expressão resto sobre quociente vai ter um termo que vai ser dessa forma, né, onde A e B são constantes que vão ser determinadas. Então, a gente vai comparar agora o resto sobre o quociente com uma função do tipo grau 1 sobre grau 2. Então, vamos pegar um exemplo aqui de x dividido por esse produto, de x menos 2, vezes x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado mais 4. Então, a gente pode mostrar que ela tem uma decomposição parcial, que é de qual tipo? X menos 2, o primeiro termo, x ao quadrado mais 1, o segundo termo, e x ao quadrado mais 4, o terceiro termo. E aí, como que fica os termos de cima? O primeiro termo, que é de ordem 1, vai ter uma incógnita A de ordem 0. O termo que tem ordem 2 vai ter em cima uma incógnita de ordem 1. E o de ordem 2 vai ter uma incógnita de ordem 1. Então, agora a gente está colocando a possibilidade, né, de não ser linear e sim quadrático o denominador da fração parcial, e isso faz com que o numerador desse termo da fração parcial tenha uma ordem a menos. Então, o termo dado em 9 pode ser integrado, completando o quadrado se necessário. Então, a gente pode usar, né, essa relação que foi vista na aula de ontem, de uma integral trigonométrica, onde você pode substituir, né, A por... A poderia virar tangente, x ao quadrado, x tangente de θ, né? E aí a gente conseguiria transformar essa operação em x numa operação de secante ao quadrado, e aí ela daria como integral, né, essa tangente. Então a gente pode usar, né, quando a gente chega num fator integrante desse tipo, né, a gente pode usar essa fórmula para resolver de uma forma mais fácil. Então vamos fazer aqui o caso da divisão dessas funções aqui, né, uma de segundo grau sobre outra de segundo grau. Então primeiro, como o grau, né, do numerador não é menor do que o denominador, a gente vai dividir e vai ver o que a gente obtém. Ao dividir, a gente obtém 1 mais um resto, que é x menos 1, sobre a função 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, a gente observa que a função do segundo grau que está embaixo é irredutível. A gente não consegue dividir ela em duas funções de ordem 1. Por quê? Porque o delta dá negativo. Então, ela não tem
ela não tem um x real, né, que satisfaça ela, só um x imaginário. Então ele não pode ser fatorado. Então a gente precisa usar a técnica de frações parciais, e aí a gente vai usar o caso que a gente tem um denominador com x ao quadrado, que aí o termo do seu numerador vai ser linear com x. Então nesse caso ficou, né, que 4x ao quadrado menos 4x mais 3, ele pode ser escrito, né, como sendo 2x menos 1 elevado ao quadrado mais 2. Então a gente completou, né, o quadrado aqui com esse mais 2 para descrever ela dessa forma. Então isso sugere que a gente faça uma substituição de u igual a 2x menos 1. Então fazendo essa substituição, né, se u é igual a 2x menos 1, du é igual a 2dx. Então, du é igual a 2dx, x é igual a meio de u mais 1, substituindo, então, primeiro, essa divisão pelo valor que a gente encontrou, mais o seu resto sobre o quociente, agora a gente ainda pode fazer uma substituição do tipo x igual a meio de u mais 1 e du igual a 2. Ao fazer essa substituição, né, a gente chega no valor, então, de u, que é mais simples da gente resolver, que seria uma relação de u sobre u ao quadrado mais 2 e uma integral de u sobre u ao quadrado mais 2. Então, a integral daqui a gente já tem, que ela é a tangente, né, que é que está aqui, e a integral daqui, fazendo a substituição simples que de u ao quadrado mais 2, como sendo y, por exemplo, né, du vai ser dy sobre u. Aí vai cortar esse u de cima, a gente vai ter uma equação do tipo 1 sobre y dy, o que vai levar na resposta desse ln. Aí a gente pode relacionar, então, os ln's, né, a substituir de novo agora o nosso u, que valia x, 2x menos 1, volta com o valor de u, e aí chegando na resposta final. Alguma dúvida em alguma parte da integral aqui? Alguma passagem? Então, continuando, esse exemplo que a gente viu ilustra o procedimento geral para se integrar uma fração parcial, que é dessa forma. Então, quando o nosso denominador é negativo, não tem como fazer raízes, você pode completar quadrados, né, igual a gente viu aqui, e aí depois de completar os quadrados, descobrir qual que é o fator comum, e aí fazer uma substituição por esse fator para simplificar a resolução, né? Então a ideia seria completar o quadrado no denominador e fazer uma substituição simples que vai trazer essa integral que é desse tipo para uma integral mais simples do tipo u sobre u ao quadrado e 1 sobre u ao quadrado, que são integrais que a gente já tem tabelado. Então essa primeira integral é um logaritmo e a segunda é expressa em arcotangente, né, do valor. A gente vai para o último caso 4, contém fatores quadráticos irredutíveis repetidos. Agora eles ainda têm potência, né? Então isso já dá para tentar ter um feeling que essa potência vai funcionar igual quando a gente tinha um caso de potência para o caso linear, né? A gente vai ter em cima esse fator também. E vai ter que colocar todos os termos. Vai ter que colocar o termo com potência 1, com potência 2, até o potência n. Então é exatamente a mesma regra do linear, só que além de aplicar-se ao linear, vai aplicar aos termos quadráticos. Tá? Então, a gente pode integrar mais fácil 11, utilizando, substituindo e complementando o quadrado, se for necessário. Então, vamos fazer esse exemplo daqui. Então, a gente tem essa expressão de cima para dividida de baixo. Quando a gente vai decompor em frações parciais, a gente tem agora aqui um termo de segundo grau, não é linear, e quadrático. Então, a gente vai ter que fazer a ordem de x, a ordem de x ao quadrado mais 1, e a ordem de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. E aí, como esses dois são elevados ao quadrado, em cima a gente vai ter que ter uma função com uma ordem menor, que é bx mais c, dx mais e. Então, da mesma forma que a solução, multiplica esse lado para o lado de cá, esse para o lado de cá, e agrupa os termos, né, que vão estar com x2, x1 e x ao quadrado. Então a gente fez aqui x a quarta, x a 3, x a 2, x e a, e compara os coeficientes da direita e da esquerda, e aí acha as correlações entre eles, encontra os valores de a, b, c, d, e aí a integral que a gente tinha, que era mais difícil de resolver, fica uma integral tranquila do tipo logaritmo niperiano, e aqui do tipo arcotangente. Né?
Então a gente vai ter um termo de logaritmo newtoniano e vai ter um termo da arctangente. Alguma dúvida nessa passagem? Então a gente vai para as substituições racionalizantes. Nesse caso, né, algumas funções não racionais podem ser transformadas em funções racionais por meio de uma substituição apropriada. Então, ou seja, a gente tem uma função não racional e é mais difícil de fazer essas técnicas que a gente viu agora. Aí, ao invés disso, a gente faz uma substituição que transforma ela em racional. Então, em particular, quando a gente tem um integrando que contém uma expressão de uma forma de uma raiz elevada a n, a substituição u igual ao valor dessa própria forma pode ajudar e ser eficaz. Né? Outros exemplos vão aparecer nos exercícios. Então, ver esse exemplo disso aplicando, né? Vamos calcular a integral de raiz de x mais 4 sobre x dx. Então, a gente vai fazer a substituição e chamar todo o numerador, né, que é um termo do tipo raiz de 2, né, raiz quadrática, né, vamos chamar ele de u. Então, se ele é u ao quadrado vale 2x mais 4, então eu posso escrever meu x como sendo u ao quadrado menos 4, e meu dx, se eu derivar aqui, vai ser 2u du. Né? Alguma dúvida aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma passagem que eu estiver lendo, vocês me pausem. Então, fazendo a substituição agora do u, a parte do numerador virou u, o denominador, que é x, virou u ao quadrado menos 4, e o nosso dx virou 2u du. Então, a gente vê agora que a gente tem uma equação do tipo u ao quadrado em cima e embaixo. Né? A gente pode colocar, nesse caso, né? A gente, daqui para cá, foi dividido, né? O numerador pelo denominador. Ao dividir o numerador pelo denominador, deu 1, mais o resto, que é 4, sobre o quociente. Então, agora ficou uma equação tranquila para a gente resolver. Ô, professor. Sim? Nessa aí, no caso, o 2u ali é a derivada do u ao quadrado, né? É a derivada do u ao quadrado, dá 2u tá. du. Assim, Isso. o 4, como é constante, é 0. Exato. Ok, beleza. Aí agora que está nesse formato, está num daqueles formatos que a gente viu, né? Que é o formato onde a gente tem um quociente como seno de segundo grau. E aí a gente pode usar os fatores parciais. Então, como a gente tem um quociente como sendo u menos 2 vezes u mais 2, então a gente pode usar aquela relação do quociente, né? E transformar a integral de 1 sobre u ao quadrado. Ele pulou um cara aqui, né? Aí a integral de 4, né? 8, na verdade, sobre u ao quadrado menos 4. Vou anotar aqui, ó. Fazendo essa fatoração, a gente encontra que a resposta, então, vai ser o ln de 1 menos 2 sobre 1 mais 2. Que ele pulou uma etapa, né? Ele pulou como que faria as frações parciais. Tá? Ele já colocou a resolução após feita as frações parciais aqui. Né? Aí ele encontrou a resposta final, né, como sendo isso. Alguma dúvida? Então eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Né? Não vou correr no resto do capítulo. Vou passar para vocês já a lista de exercícios. Vocês vão ter a semana para estudar. E a gente fecha o capítulo daqui 2 semanas. Ô, professor, essa semana que vai vir não vai ter aula não, né?